Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e finalmente a limpeza está começando no esporte. Talvez tarde, mas está acontecendo essa limpeza no Esporte Clube do Recife. Tiveram saídas importantes oficializadas ontem no esporte, tá? E o principal, ainda devem acontecer mais mexidas no Esporte Clube do Recife. Jogadores ainda devem deixar o esporte. A gente vai conversar sobre isso, falar sobre alguns nomes, vou falar sobre nota aqui dessa pessoa que deixou o Esporte Clube do Recife. Você vai ficar antenado de tudo o que aconteceu no dia de ontem, que foi um dia bem cheio, tá? Apesar de não ter sido um dia conturbado, não foi um dia conturbado, mas foi um dia bem cheio, com muita coisa no Esporte Clube do Recife, tá? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos com mais de 500 mil de visualizações nesse mês aqui de maio. A gente quer chegar a 1 milhão de visualizações. Então, se você puder dar o like aqui, você vai ajudar, porque aí esse vídeo ele vai ser espalhado para outras pessoas e você ajuda a gente aí a crescer ainda mais o nosso canal. Então, dá essa moral pra gente aí, que você não vai se arrepender, tá bom? Sem perder muito tempo, eu já quero ler aqui a nota de um cara que muito torcedor do esporte queria que ele saísse do Esporte Clube do Recife, tá? Que foi a saída do Guilherme, tá? Do Guilherme Falcão, que ele era o VP de futebol, né? O VP de futebol do Esporte Clube do Recife. Ele deixou o esporte no dia de ontem e ele fez uma carta se despedindo aqui. Eu vou ler para vocês aqui, de fato, aqui, porque agora a gente já começa a enxergar que, a princípio, aquele medo que se tinha de uma cortina de fumaça, aparentemente agora não está acontecendo. Tá? Não está acontecendo. O Guilherme Falcão não vai ser um supervisor, eu vou explicar a vocês o porquê que isso está acontecendo. É com o coração repleto de emoção que anuncio nesta data o meu desligamento do cargo de vice-presidente de futebol do Esporte Clube do Recife. Servir à instituição centenária foi, sem dúvida, uma das maiores honras da minha vida, renunciando à parte do tempo que dedicava à minha família e à minha profissão. Trabalhei incansavelmente para tentar fortalecer o clube e elevar o nome do Leão da Ilha ao patamar que sua história merece. Ao longo de todas as passagens que tive pelo futebol do esporte, vivi momentos de alegrias e de muita superação. E carrego com orgulho as lembranças de ter participado de grandes conquistas, como os títulos da Copa do Nordeste 2014, Campeonato Pernambucano 2014, 2024, 2025. Né? Eu vou dar um pulo aqui, que a carta está bem grande aqui, mas ele faz um agradecimento. Ó. Por fim, quero agradecer, ele agradece aos atletas, ao presidente Yuri Romão, às pessoas que ele trabalhou, as parcerias, e por fim, a torcida, verdadeiramente dona do esporte, deixo o meu sincero agradecimento. Eu vim das arquibancadas, perdi as contas de quantas aulas eu faltei para ver Leonardo, Nildo e muitos outros treinarem à tarde na Ilha do Retiro. Torci, protestei, chorei, sorri com o esporte, de modo que sei exatamente o que estão sentindo neste momento. Não era o que imaginávamos, mas é o que estamos vivendo. Né? Aí, no finalzinho ele fala aqui, o esporte é eterno e maiores, o esporte é eterno e maior do que qualquer indivíduo, são suas glórias e tradições. Com imensa gratidão, Guilherme Falcão Lopes, ou seja, Guilherme Falcão deixa o Esporte Clube do Recife. E antes disso, alguns minutos antes disso, algumas horas antes disso, na realidade, o Sport ele apresentou oficialmente o diretor-geral, né, que é o Henrico Gasparino, e também desculpa, misturei os nomes, né? O Henrico e o Thiago Gasparino. Thiago Gasparino é o executivo de futebol. Ele apresentou esses dois. O que eu quero falar sobre as saídas do esporte? A gente já teve na semana passada uma limpeza, né? O Matheus Alexandre saiu também, inclusive eu vou até fazer um vídeo depois, porque o Yuri Romão se surpreendeu com a escalação do Antônio Oliveira, ou seja, mostrando que eles não concordam com tudo que o técnico faz, mas eles dão essa autonomia. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Mas teve a saída do Matheus Alexandre, o Di Plácido não joga mais, o Matheus Alexandre vai ser negociado, o Lênin Lobato vai voltar para o seu time também, né? E o Gustavo Maia, esse jogador, ele também está deixando o esporte, né? Tá ali separado para ser negociado com qualquer outro clube. E devem sair mais jogadores, tá? A verdade é essa. O que acontece é que é muito recente ainda a chegada do Antônio Oliveira, ele ainda está analisando esse elenco. O Henrico, que é o diretor-geral agora do esporte, vai fazer essa análise também, junto com o Thiago Gasparino. Então, a ideia
é que saia alguns jogadores ainda do Sport e cheguem jogadores, né? Jogadores vão chegar a contratações, tanto que eles falaram que já estão aí mapeando o mercado, já estão conversando. Ele não deu tantos detalhes do que está fazendo aí para as contratações, mas a verdade é que vários jogadores ainda devem deixar o Sport. Por quê? Porque é um elenco que não encaixou, tá? E não se surpreendam, aí não é informação, é opinião. Não se surpreendam se jogadores grandes deixarem o Sport, porque tem jogadores grandes que não estão rendendo no Sport. Gonçalo Paciência, e quando eu falo grande, é grande nas suas contratações. Sérgio Oliveira, né? Tem jogadores que estão chegando e não estão rendendo no Sport. Então, assim, não é opinião, não é informação, é opinião, tá? Eu acho que jogadores grandes devem deixar o Sport nos próximos meses. Tem jogadores sendo indicados para o Sport, tá? E é importante você entender que ser indicado não quer dizer que vai ser contratado. Eles são indicados, a diretoria vai analisar e aí vai analisar se realmente podem contratar esses treinadores, esses jogadores ou não. Tá? Então, é um processo de transição. Então, esse processo de transição também pode atrasar essas negociações. O Sport vai ter uma semana de janela. Esta semana de janela de transferências é a janela que antecede o Mundial de Clubes. Então, dito isso, nessa semana o Sport vai poder contratar. Então, o Sport tem os times brasileiros, eles têm meio que duas janelas e meia para contratar. Meia eu tô colocando essa que não é nem meia, é uma semaninha só. Mas o Sport deve fazer bons movimentos para contratar. A previsão é que chegue entre 5 a 6 jogadores. Tá? Então, se chegar entre 5 a 6 jogadores, dá a entender que o negócio está andando, que as negociações estão acontecendo e que, de fato, reforços devem chegar. Se reforços devem chegar, jogadores devem sair para enxugar essa folha. A verdade é que agora o Henrico, que é o novo diretor-geral de futebol, ele vai colocar a sua cara dentro do esporte. Tanto que ele até falou que ele está morando. Ele está morando no CT do esporte, ou seja, ele está ali para analisar todos os processos. E esse diretor ele não vai trabalhar só com contratações, ele vai trabalhar com todos os processos do futebol. Ele vai ser o cara que vai organizar o esporte, né? Eu já falei a minha opinião sobre ele, eu acho que é um profissional que eu não teria contratado, assim como o Thiago também, que é um executivo de futebol. A gripe tá mal, viu, gente? Se você ver aqui meu olho lacrimejando, que a gripe tá tensa aí com a chuva, piorou mais ainda. Mas agora são os que tem. Então é torcer para que esses caras façam bons trabalhos no esporte e consigam limpar esse elenco, que eu acho que é muito importante, mas também, na mesma proporção, trazer boas contratações que possam agregar para o esporte. A situação é catastrófica do esporte. Lanterna do campeonato, 2 pontos, 9 jogos, nenhuma vitória. Então a situação é muito complicada. Então vamos torcer para que, de fato, esses caras cheguem e façam uma boa limpeza e boas contratações para que o esporte, pelo menos, termine o campeonato com honra, né? Porque eu acho bem provável que o esporte não seja rebaixado. Quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha sobre isso. Gostou da saída do Guilherme Falcão? Você acha que quem deveria ser contratado agora? Coloca a tua lista aqui, porque nos próximos dias eu vou trazer também vídeos falando sobre possíveis contratações do esporte, tá bom? Comenta aqui, daqui a pouco eu tô voltando. É nóis, até já. Tchau, tchau.